pessoal, nessa nossa segunda aula de medidas elétricas, né, nós vamos então trabalhar um pouquinho no procedimento, né, que se faz para medir as grandezas elétricas. Então estamos falando aí de tensão, de corrente, resistência e potência, né? A primeira grandeza que nós vamos aprender a medir é a tensão elétrica, né? A tensão elétrica eu vou utilizar para aferir essa grandeza, né, o instrumento chamado voltímetro, né? Esse voltímetro pode ser digital ou pode ser analógico, sem problema nenhum, né? Para que eu possa medir uma tensão, né, eu preciso, né, colocar o instrumento de medição em paralelo com a carga, né? Veja a nossa imagem, que o nosso voltímetro está com as ponteiras em paralelo com a carga, que é a lâmpada. E eu consigo então medir a tensão em cima desse componente, ok? Então essa é a forma que deve se proceder para fazer a aferição da tensão elétrica. É claro que nós temos que saber usar o instrumento, colocar na escala certa, né, na grandeza certa para medir, né? Se nós relembrarmos a lei de Ohm, né, nós sabemos que a tensão em um circuito ela é o produto da resistência e da corrente, ou seja, a tensão é a resistência vezes a corrente. Então, de um modo, é claro, mecânico, né, eletrônico, o aparelho vai fazer isso, vai coletar a resistência e a corrente e vai multiplicar, né, e vai apresentar esse valor no display para você. Tá bom? Então, é bem simples você medir tensão elétrica, né? Lembrando, nós temos dois tipos de tensão, tem a tensão contínua e a tensão alternada. Tem que ficar atento, né, para que quando você for usar o instrumento, você posicionar a chave seletora na grandeza correta e no tipo de grandeza correta, né, para você não coletar informações erradas, ok? Mas, do ponto de vista de procedimento, sempre colocar o aparelho em paralelo com a carga para medir a tensão elétrica. Vamos fazer um exemplozinho, vamos lá. Então vamos fazer aqui uma análise, né, de um circuito bem básico. Eu tenho uma fonte, né, eu tenho a carga, que é a lâmpada, e tenho um interruptor, né, que ele está acionado, né? E eu quero medir então a tensão em cima dessa carga. Qual é a tensão em cima da lâmpada? As informações que eu tenho são essas, né? A lâmpada tem uma resistência de 24 ohms, né? E a corrente que circula nesse circuito é de 0,5 ampere. Bom, se eu lembrar, né, para a gente lembrar da nossa lei de Ohm, né, nós sabemos que tensão ela nada mais é do que resistência vezes a corrente. É isso que é tensão, ok? Portanto, a tensão vai ser a resistência, que é 24, né, vezes a corrente, que é 0,5, né? 0,5. Resolvendo isso, eu vou ter então, né, aqui vai ser 24 vezes 0,5, que eu vou ter 12 volts, ou seja, a tensão que irá aparecer no display desse aparelho é 12 volts, ok? Uma segunda grandeza, né, que nós vamos aprender a medir é a corrente elétrica, né? Para mim poder aferir a corrente elétrica, eu uso então os amperímetros, né? Eles também podem ser digital ou podem ser analógico. É mais comum se utilizar o alicate amperímetro pela facilidade, pela praticidade de se fazer a leitura, né? Nesse tipo de equipamento, eu preciso apenas, né, com a garra do alicate, né, colocar no condutor, né, que eu quero aí aferir a corrente. Então é bem simples, né? Então ele fica praticamente acoplado ao fio, né? O fio passa por dentro da garra do alicate amperímetro e ele consegue então coletar, aferir a corrente daquele circuito, né? Bom, como que ele faz isso? Vamos lembrar nossa lei de Ohm, né? A lei de Ohm diz para nós, né, nós estudamos isso, que a corrente de um circuito ela é a tensão desse circuito dividida pela resistência, né? Então, se a gente pensar de um modo, trazendo a lei de Ohm, então o aparelho está, na verdade, medindo a tensão e a resistência e está dividindo a tensão pela resistência para nos passar, nos explicitar a corrente, né? Então, é assim que eu trabalho para medir a corrente. E é claro, né, de novo, cada aparelho eu vou ter que lá, colocar a chave seletora na corrente
correta, né? Se é corrente contínua ou corrente alternada, uma escala um pouco mais próximo a que eu quero medir, né? Para poder coletar esse valor de forma correta, né? Mais adiante nós vamos aprender a utilizar o aparelho, né? Nós estamos vendo como que é feita essa coleta dessas grandezas, ok? Vamos fazer um exercício exemplo para a gente entender um pouquinho mais. Vamos lá. Bom, aqui nós temos um alicate amperímetro, né? Que está medindo a corrente em um circuito. Esse circuito tem todos os componentes, temos a fonte, temos a carga e temos o interruptor. Lembrando, né, que eu só vou ter corrente nesse circuito com o interruptor ligado, né? A lâmpada tem que estar acesa para que eu tenha corrente. Muito bem, as informações desse circuito, né, nós temos uma fonte de 24 volts e a resistência da carga, a resistência da lâmpada é 16 ohms, né? Se nós utilizarmos a lei de Ohm, eu sei que a corrente em um circuito ela é a tensão dividida pela resistência, né? Então, o alicate amperímetro vai fazer isso, ele vai coletar a tensão e a resistência e vai dividir uma pela outra para te demonstrar, te explicitar no display dele a corrente, né, que está naquele circuito. Então, eu tenho uma tensão de 24 volts e eu tenho a corrente 16, né? 16 volts. Ok? Dividindo uma pela outra, né? Ou seja, 24 dividido por 16, eu vou ter então uma corrente de 2 amperes, né? Então essa seria a corrente que iria aparecer no display do nosso alicate amperímetro, uma corrente de 2 amperes. Ok?